Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai fazer uma viagem, uma jornada fascinante para dentro de uma das experiências mais humanas que existem, a dor. Já parou para pensar o que realmente acontece no nosso corpo? Daquele momento em que a gente encosta em algo quente até aquela sensação que, nossa, todo mundo conhece bem. Vamos desvendar esse mistério juntos. Pode parecer uma pergunta boba, né? O que é dor? Mas olha, a resposta é muito mais complexa e interessante do que parece. Dor não é só um sentimento, sabe? É um processo. Pensa num sistema de alarme super sofisticado que o nosso corpo tem. É isso. E hoje a gente vai entender direitinho como esse alarme funciona. E para guiar a gente nessa jornada, temos aqui o nosso mapa. Dá uma olhada nesse diagrama. Ele mostra o caminho completo. Começa com um estímulo, um perigo, tipo o calor do fogo. E aí esse sinal viaja pelo nosso sistema nervoso até se transformar naquilo que a gente conhece como dor. Vamos seguir essa trilha passo a passo. Então, essa nossa viagem tem 4 paradas principais, 4 etapas. São elas: transdução, transmissão, modulação e, por último, a percepção. Calma com os nomes, a gente vai ver cada uma delas. O importante é saber que cada uma tem um papel super importante nesse quebra-cabeça. Beleza, vamos começar pelo começo. Tudo começa com uma faísca, literalmente um sinal elétrico. A primeira etapa é justamente sobre isso. Como é que um evento físico, sei lá, queimar o dedo na panela, vira uma mensagem que os nossos nervos conseguem ler, sabe? Como é que o corpo traduz isso? O nome técnico para isso é transdução. É um nome chique, mas a ideia é simples. É o processo que traduz um perigo do mundo aqui fora para a linguagem do nosso sistema nervoso. E quem são os tradutores? São os sensores super especializados que a gente tem na pele, chamados nociceptores. São eles que dão o primeiro grito de alerta. Alerta! Tá, mas como é que essa tradução acontece na prática? Bom, quando a pele, o tecido, sofre uma lesão, ele libera um monte de substâncias químicas, é tipo um coquetel de alarme. E são essas substâncias que vão lá na pontinha do nervo e abrem os portões. Com os portões abertos, um monte de íons entra e, pronto, nasce o primeiro impulso elétrico. O sinal de perigo foi criado. Ok, o sinal foi criado. E agora? Agora ele precisa viajar, né? Não pode ficar parado lá na ponta do dedo. E essa é a segunda etapa, a transmissão. É a viagem desse sinal elétrico pelos fios, que são os nervos, até chegar na medula espinhal. E o legal é que essa viagem é tipo uma estrada, com pistas rápidas e pistas mais lentas. E é por isso que a gente sente 2 tipos de dor quando se machuca. Já reparou? Primeiro vem aquela pontada aguda imediata, sabe? Aquele ai que a gente grita. Essa é a dor que pega a pista expressa, viajando pelas fibras rápidas, as A delta. Logo depois, vem aquela dor mais chata, que fica latejando, queimando. Essa é a segunda dor, que vem na pista lenta, pelas fibras C. Olha só que interessante a diferença entre elas. As fibras A delta, as rápidas, são cobertas por uma coisa chamada mielina. Pensa nela como a capa de plástico de um fio elétrico. Essa capa faz o sinal elétrico pular de um ponto para o outro, viajando numa velocidade incrível. Já as fibras C, as lentas, não têm essa capa. Por isso o sinal vai mais devagar, de forma contínua. A diferença é toda na estrutura. E agora a coisa fica mais doida ainda. Porque antes mesmo desse sinal chegar no cérebro e a gente pensar, nossa, que dor, ele pode ser ajustado. É isso mesmo. A terceira etapa, a modulação, funciona como um controle de volume para a dor. Isso quer dizer que o cérebro não fica só lá esperando a dor chegar. Ele é ativo no processo. Ele pode mandar sinais de volta para a medula e falar: "Ei, aumenta o volume dessa dor aí", ou "Abaixa isso, não dá para lidar agora". Pensa num atleta que se machuca no meio de um jogo e só sente a dor de verdade depois. É o cérebro dele diminuindo o volume para ele poder continuar. Incrível, né? Dá uma olhada aqui no esquema. O cérebro manda esses sinais para baixo, pela medula, liberando umas substâncias tipo serotonina e noradrenalina. Esses são os mensageiros do cérebro. E eles podem literalmente fechar o portão para o sinal de dor lá na medula, impedindo que ele suba. Ou, dependendo da situação, eles podem escancarar esse portão. E finalmente, depois de toda essa viagem, o sinal chega ao destino final, o cérebro. Essa é a quarta e última parada, a percepção. É aqui que aquele simples impulso elétrico se transforma em tudo aquilo que a gente sente. A experiência completa, consciente, emocional, a dor em si. E uma coisa muito legal é que a dor não é processada num lugarzinho só do cérebro. Não, é um trabalho em equipe. Várias áreas entram em ação. O tálamo é tipo a grande central de triagem, que recebe o sinal e distribui.
O córtex somatosensorial é o detetive que descobre onde está doendo. E o sistema límbico? Esse é o responsável pela parte emocional, por definir o quanto isso dói, o quanto isso incomoda. É complexo. Então, a gente viu que todo esse sistema é um alarme super bem projetado, certo? Feito para proteger a gente. Mas e se esse alarme quebrar? E se ele começar a disparar sem motivo? É exatamente aí que a gente entra no território complicado da dor crônica. O nome desse problema é sensibilização. E a ideia é assustadora. O sistema nervoso, de certa forma, aprende a sentir dor. Ele fica hipersensível. Os nervos ficam com o pavio curto, superexcitáveis. E aquele controle de volume que a gente falou? Imagina que ele quebrou e ficou travado no máximo, o tempo todo. Olha só essa comparação que deixa tudo bem claro. Na esquerda, a gente tem uma resposta normal à dor. Um estímulo, um sinal. Na direita, um sistema sensibilizado. O mesmíssimo estímulo agora gera uma avalanche de sinais. É o sistema completamente desregulado, disparando sem parar, sem controle nenhum. E as consequências disso na vida de uma pessoa são devastadoras. Porque a dor crônica não é só uma dor que não passa, é uma dor que muda o sistema nervoso. Isso gera coisas como a hiperalgesia, que é quando um toquinho de nada causa uma dor imensa, e a alodinia, que é ainda mais estranho, sentir dor com coisas que não deveriam doer de jeito nenhum, como o toque de uma roupa ou um lençol. Imagina só. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Depois de toda essa viagem pela biologia, pela neurociência, a gente volta para uma verdade fundamental. A dor é, no fim das contas, uma experiência muito, muito pessoal. Cada um sente de um jeito. Entender como ela funciona, esse caminho todo que a gente percorreu, não é só uma curiosidade científica, ajuda a gente a ter mais empatia, sabe? E, claro, a buscar tratamentos melhores. Fica a pergunta no ar. Qual parte dessa jornada toda mais surpreendeu?